Débora não pediu permissão para liderar, mas Deus também não pediu desculpas por chamá-la. E se o que você estiver vivendo agora não for uma rejeição, mas o seu chamado, te esperando debaixo da sua própria palmeira, tem mulher que se acostumou tanto a se diminuir que ela mal consegue se encontrar dentro de si mesma. Sabe aquelas pessoas que vão reduzindo aos poucos a sua voz, a sua opinião, os seus sonhos, e de repente ela vai ficando cansada? Porque tentar ser alguém que você não é, ou se diminuir o seu eu, cansa, mas cansa demais. E hoje a gente vai começar uma nova série. Eu vou falar de 4 mulheres. São mulheres que elas não pediram permissão. As 4 estão dentro da Bíblia, então são mulheres reais, com histórias reais e que tem grandes ensinamentos pra gente. Cada uma vai ser específica para uma área, eu tenho certeza que vai falar com você. Eu vou falar de Débora, Ruth, Ana e Esther. E hoje eu começo com Débora, mas eu prometo que a parte mais interessante dessa história não é a batalha, a guerra ou o general, mas é uma mulher sentada debaixo de uma palmeira, sendo referência para todo um povo, numa época que ninguém esperava isso de uma mulher. Quando a história de Débora começa, Israel estava num dos momentos mais difíceis da sua história. O povo estava com medo, sem direcionamento, desorganizado e com um exército inimigo de 900 homens prontos para atacar eles. Mas dentro desse caos existia uma mulher, Débora, debaixo da sua palmeira, aconselhando as pessoas, sendo juíza de muitos problemas que o povo Israel às vezes levava para ela, e sem pedir para ninguém que acreditassem nela, sem nenhum microfone, um cargo ou algo magnífico. Ela, uma mulher, no tempo que mulher não era valorizada, sendo procurada pelo povo. E sabe por quê? Pelos frutos. As pessoas iam até Débora atrás dos frutos. E isso, depois você dá uma olhada, fica lá em Juízes 4. E as pessoas, elas atravessavam cidades, porque algumas tribos de Israel ficavam muito longe, só para ouvir o que aquela mulher tinha para falar para elas, atrás de juízo, atrás de autoridade. E honestamente, eu acredito que tem muita mulher hoje esperando o tempo perfeito para obedecer à voz de Deus. Eu sei disso porque eu fiz. Quando eu me preparar melhor, eu começo. Quando acreditarem em mim, eu começo. Só que eu usava uma técnica assim, infalível. Eu falava que eu precisava dar o melhor para Deus. Então eu precisava estudar muito, entender como funcionava. Não, na realidade eu só estava mascarando meu medo mesmo. E nós mulheres fazemos muito isso, porque nós estamos acostumadas a colocar sempre o outro à nossa frente. Então a gente tem muitos medos, muitos anseios e muitos receios, que isso nos impedem de ouvir a voz de Deus e seguir o que Ele está mandando. Mas voltando a Débora, sabe o que me impressiona? Em nenhum momento da Bíblia mostra ela exigindo a sua autoridade, falando, demonstrando quem ela era. Não, em todo momento quando você vai ler a Bíblia, mostra ela sendo Débora e atuando da forma que ela podia, da melhor forma, com as condições que ela tinha. E aí a história ela muda de intensidade quando Deus dá uma direção para Débora muito clara referente à batalha. Lembra daqueles 900 homens prontos para atacar Israel? Débora chama Baraque. Baraque era o general, o homem responsável pelo exército de Israel. Quando ela fala, olha, nós vamos contra-atacar porque Deus vai dar a vitória. É que eu sempre achei que Baraque era o esposo de Débora, pelo simples fato dele falar, se você não for comigo, eu não vou. Gente, olha que incrível isso. Ela chegou num nível de autoridade tão grande que a maior autoridade do exército se recusa a dar um passo sequer se Débora não for com ele. E eles vão juntos para a batalha. Só que quem ganha a batalha, quem mata Sisa, que era o chefe dos inimigos, foi uma mulher. E não é Débora. Quem matou o cabeça foi Jael, uma outra mulher que também
resolveu o problema. Quando a batalha começa e aí o exército, o inimigo começa a perder, Sísera se esconde dentro de uma tenda e uma mulher vai lá e mata ele. Não é a Débora. Também, por muito tempo, eu acreditei que foi Débora quem ganhou essa batalha, porque ela menciona lá em Juízes 4:9, ela fala assim para Baraque: ok, eu vou, mas a glória dessa jornada não será para ti, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Estamos falando de uma batalha, de uma guerra com muitos soldados que estavam perdendo, porém tinha soldados israelitas. Jael não foi atrás de algum soldado para matar Sísera. Ela resolveu. Não, é isso aqui que tem que acontecer. Pá! Foi lá e resolveu. Tanto Débora quanto Jael simplesmente obedeceram. Bom, Deus falou que nós vamos vencer essa batalha. A minha parte eu vou fazer. E é isso que eu quero que você absorva dessa história. Faça a sua parte. Obedeça. Só faça. E eu separei algumas lições sobre essa diferente história da Bíblia. A gente ouve muito sobre profetas, heróis da fé, mas essa história, ela é muito impactante, principalmente se você é mulher. Se você, às vezes, está vivendo o oposto de Débora. Mas antes, eu queria falar com você que está me ouvindo e você pode pensar assim: mas Pérsia, eu não sou religiosa, eu não me identifico com essa história, eu nunca fui atrás de profeta, eu nunca ouvi a voz de Deus, não tem nada a ver comigo. Mas esse vídeo também é para você, porque nessa história de Débora não existe magia, existe simplicidade. Ela não pediu licença para ninguém, ela não foi atrás de pedir para algum rei ungir ela como juíza, como profeta. Não, ela simplesmente foi fazendo o que Deus mandou, conforme a vontade de Deus. Talvez dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, no seu ministério, na sua igreja, ou talvez em você mesma. Sabe aquela parte que você parou de sonhar porque é arriscado demais? Ou impossível? E você sabe que é com você que eu tô falando. Do jeito que ela podia, você também precisa mudar a sua história. Não dá para mudar o Brasil todo, porém você consegue mudar dentro de você. E é aí que tudo fica diferente. Como que é viver sendo você, fazendo o que Deus te trouxe para fazer, se realizando, parando de se diminuir. E a sua palmeira? Ela pode ser a sua cozinha, ela pode ser o seu quarto, ela pode ser a sua câmera, que você ainda não teve coragem de ligar porque tem medo. Mas a sua palmeira está esperando por você. Você não precisa de título, não precisa. Você não precisa ser ungida pastora para falar de Deus por aí. Você não precisa ser missionária para fazer um voluntariado, para ser usada por Deus. Ai, ai, ai. Você só precisa ser você, da melhor versão que você pode ser dentro de você, assim como Débora. Débora foi a melhor versão de juíza, inclusive, única juíza que a Bíblia menciona. Então, dentro da simplicidade dela, do que ela podia fazer, ela foi a melhor. Você não precisa de ninguém para falar, vai e faça. Você só precisa fazer. Começa antes de se sentir pronta. Ah, mas começa. Faça alguma coisa. Eu não tô pronta. Começa. Ah, mas eu preciso estudar muito. Começa. Vai começando e vai estudando. Vai melhorando. Olha a Débora. Debaixo de uma palmeira. Quão grandioso é uma mulher debaixo de uma palmeira. E você aí esperando as circunstâncias corretas. As melhores circunstâncias. Não, né? Débora simplesmente existia, fazendo o que ela tinha aprendido com Deus, e as pessoas iam chegando. Nem todo mundo vai entender antes de acontecer. Olha Baraque. Débora foi muito clara. Deus vai dar essa batalha para vocês. Mas as circunstâncias eram tão
contra, que ele falou, então você vai comigo. E assim, se você está esperando que todo mundo entenda o seu processo, o seu momento, não vai acontecer. Nem Cristo conseguiu isso, que é o próprio Deus. Por que você vai conseguir, né? Vai ter algumas pessoas chaves te incentivando, te falando, olha, faça dessa forma porque você leva jeito. Mas a grande maioria não vai ser assim. E você precisa estar pronto, você precisa estar alinhado com o seu propósito e Deus, para você não desviar, mesmo as pessoas falando, não faça isso. Você tem certeza? Olha, eu acho melhor você fazer dessa forma. Não, se Deus já falou para você, se você já tem consciência de que você precisa fazer isso para obedecer à voz de Deus, obedeça. Porque não fazer no tempo que ele mandou, no momento que ele mandou, é desobedecer. Porque a gente ou obedece ou desobedece. Se você não está obedecendo, você está desobedecendo. A glória pertence a quem obedeceu, a quem era mais esperado. E quem foi que recebeu a glória? Uma mulher. Jael, que foi quem matou, né, o inimigo. E Débora, que foi quem foi com eles. Tanto é que depois existe um capítulo só sobre a canção de Débora. E poderia ser de Baraque. Se ele tivesse obedecido desde o começo, talvez o desenrolar da história seria diferente. Eu quero deixar uma tarefa para essa semana. Você vai escrever numa folha de papel qual chamado você tem adiado. Por exemplo, o meu chamado é falar com outras mulheres, aconselhar. Só que quando eu descobri esse chamado, que seria ajudar outras mulheres, eu decidi listar o que eu precisava fazer. Como que eu posso ajudar? Aonde eu tenho que ir para ajudar? Eu cheguei até aqui nesse canal com vocês. Então você verifica o que dentro desse chamado você precisa fazer. Às vezes o seu chamado ele é missões. Pérsia, mas eu tenho uma família, eu não posso ir até o Nordeste, o sertão. Mas você pode fazer missão onde você mora. Mas eu não tenho dinheiro para ajudar as pessoas. Mas você pode doar o seu tempo. Entendeu? Então você vai separar uma única tarefa do seu propósito, do seu chamado, e você vai fazer. Para de pedir permissão para uma pessoa que jamais vai te dar permissão. Você sabe de quem eu tô falando. Faça o que Deus mandou e não fala para ela. Passa 15 minutos em silêncio. Sem celular, sem música, sem barulho, sem nada. Mas eu sou mãe, vai de madrugada. 15 minutos. Só 15 minutos. Em silêncio, se ouça o seu coração. E agora eu queria 1 minutinho da sua atenção para orar por você. Senhor, desperta o seu exército de mulheres. Mulheres que têm se calado, mulheres que têm deixado de lado o seu propósito, o seu chamado, por causa do medo, porque tem se reduzido, se diminuído durante tantos anos. Que o Senhor, Pai, que o Senhor comece a levantar um exército de mulheres, mulheres guerreiras, mulheres que não têm medo da batalha, mulheres que for preciso vai fazer conforme a sua vontade, mulheres que vão levantar a cabeça, mesmo depois de alguma demissão injusta, mas que vão levantar a cabeça e vão falar, eu consigo, eu não vou trabalhar mais para os outros, eu vou abrir a minha empresa, eu consigo me desenvolver. Aquela mulher cansada que não sabe mais como fazer, que o Senhor dê estratégia, que o Senhor dê clareza na mente dela, que o Senhor traga conhecimento, Pai, em nome de Jesus Cristo. Coloca as pessoas certas no caminho delas. Tira, Senhor, todo tipo de amizade, qualquer tipo de pessoa que tenha atrapalhado o que o Senhor vai fazer na vida delas, em nome de Jesus Cristo. Levanta as suas guerreiras, mulheres com espada por esse Brasil, por fora do Brasil, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor seja sempre o centro, Pai, o centro dos nossos passos, em nome de Jesus. Amém. Me conta aqui nos comentários qual área você se vê como Débora, que você pode dar uma mudada, uma melhorada. E não se esqueça,
curta esse vídeo, se inscreva no canal. Eu vou soltar mais vídeos sobre essas mulheres que não pediram permissão para tomar algumas decisões. E eu espero que você seja transformada, que tenha uma semana abençoada e que Deus guie seus passos, amém? O seu lugar na mesa sempre estará reservado e até logo!